Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai relembrar um pouquinho, rever um pouco, né, novamente os circuitos equivalentes do transformador e vamos falar um pouquinho sobre a eficiência dessas máquinas elétricas aí. Então os circuitos equivalentes, o circuito já simplificado, né, o que a gente tem aqui referido para o lado primário do transformador, o primário sendo o lado 1, né, que nós chamamos, onde a gente tem a simplificação é que a gente tem aqui a reatância, a impedância interna do primário e do secundário estão representadas em uma única impedância aqui, elas foram agrupadas numa impedância interna, então que representa tanto a resistência do primário e do secundário, dos enrolamentos primário e secundário, e as indutâncias de dispersão do primário e secundário também, né? Então esse circuitinho equivalente aqui é o circuito equivalente simplificado referido para o primário, o lado 1, que nós estamos chamando de primário, poderia ser o lado de alta ou de baixo, né? Então esse circuito aqui é referido os valores das impedâncias, né, referidas ao lado ou simplesmente ao primário. A corrente do secundário referida para o lado primário, então fica I2 sobre A, e a tensão do secundário referida para o lado primário fica A vezes V2. Lembrando que no transformador real, né, a tensão induzida no primário, ou a tensão induzida no enrolamento primário E1 sobre a tensão induzida no enrolamento C2, né, no enrolamento secundário E2, ela vai ser igual à relação de espiras do primário e do secundário, N1 sobre N2, e para um transformador em que o fluxo de dispersão, ou melhor, o fluxo mútuo, que percorre o primário e o secundário, ele for muito maior do que o fluxo de dispersão, né, então é válida aqui uma aproximação que a tensão V1 do primário, ela pode ser também aqui, é muito próxima a essa relação, né, que dá essa relação exata aqui, o número de espiras do primário e secundário e a tensão induzida no primário e no secundário, antes das quedas de tensão interna, né, dá a relação de transformação A, esse coeficiente aqui que é uma constante para o transformador, né, depende do número de espiras aqui do primário e secundário. E isso aqui pode ser aproximado, é muito próximo quando o fluxo de dispersão é bem menor do que o fluxo de mútuo, né, a tensão no primário, os terminais do primário sobre a tensão no secundário, né, as tensões nominais. Tá? Então essa aqui dá a relação de transformação A. Então essa resistência equivalente, né, então ela é formada aqui, ela é composta por uma resistência interna do enrolamento primário mais uma resistência do secundário. Porém aqui nesse circuito nós estamos trabalhando com o equivalente referido ao lado primário. Então a resistência do secundário refletida para o primário, ela é representada aqui por impedância refletida para o primário, A ao quadrado vezes R2. Né? E o mesmo é válido para a reatância X equivalente, que agrupa aí a reatância do primário, do enrolamento primário, a reatância de dispersão do primário e a reatância do secundário, porém refletida para o lado primário do transformador. Então a gente aplica aqui o A ao quadrado vezes x2, né? A reatância do secundário. Né? Lembrando também que a relação de transformação de impedâncias do primário para o secundário é válido aí se a gente assumir o A como sendo V1 sobre V2, o A a constante aqui, então a gente tem a impedância vista do lado primário, Z1, ela é igual a A ao quadrado vezes a impedância no lado secundário. Então a gente tem aqui a resistência do lado secundário, R2, para nós
calcularmos ela ou definirmos ela, qual que é o valor da resistência R2 vista pelo lado primário do transformador, então a gente multiplica por A ao quadrado. Né? E a mesma coisa para a reatância X, né? X do secundário refletida para o primário fica A ao quadrado vezes X ao quadrado. O outro circuito equivalente que a gente tem, agora o mesmo circuito, né? Porém ele refletido ou referido ao lado secundário do transformador, então a gente pode escrever aqui ou representar, né, os valores aí referidos para o lado secundário. Então, a tensão do primário V1 refletida para o secundário, né, ela vai ser agora representada por V1 sobre A, a relação de transformação. Aí que o circuito continua da mesma forma, com a posição dos elementos não mudam, mudam os valores das impedâncias, né? A resistência que representa as perdas no núcleo e aqui a gente vai ter a reatância que representa o fluxo mútuo gerado. Então, o valor da resistência agora RC, a gente tinha aqui um valor RC referido ao lado primário, vamos tomar como base esse modelo aqui, esse circuito, né? Então agora para refletir esta impedância para o secundário, a impedância vista no secundário, ela vai ser a impedância no primário dividido pela relação da transformação ao quadrado. Então se eu quero transformar essa impedância aqui, esse resistor RC, refletir ela no secundário, eu tenho que pegar o RC e dividir por A ao quadrado. O mesmo para o XM, né? Então a gente vai ter que essas impedâncias aqui elas vão ficar como refletidas para o secundário do transformador, vai ficar como RC dividido por A ao quadrado, e aqui fica XM dividido por A ao quadrado. Tá? O mesmo circuitinho aí, a gente está trabalhando com o circuito equivalente simplificado, em que a gente tem a impedância interna agrupada aqui em uma única impedância, né? Em que a gente tem vamos chamar aqui um R equivalente vista no secundário e um X equivalente visto no secundário também. E aí os terminais de saída, a gente vai ter aqui a tensão V2 do secundário, tensão que vai ser entregue para a carga, e a corrente I2. Aqui a corrente de entrada, né, a gente chamou a corrente I1, referida para o lado secundário, como a gente tem lá aqui, V1 sobre V2 é aproximadamente igual a isso aqui também é aproximadamente igual a, se o fluxo de dispersão é pequeno, né, desprezando a corrente de magnetização aqui também pequena em relação à corrente nominal, V2 e 2 sobre I1. Né? Então, a corrente no primário, aliás, a corrente do primário refletida para o secundário do transformador, vista no secundário, ela vai ser dada aqui por A vezes I1. Né? Aqui no outro circuito equivalente, eu acho que aqui, esquecemos de representar que essa aqui seria a corrente de entrada I1 vista na entrada dos terminais do transformador. Né? Então, esse circuito aqui, a gente pode dizer que ele é o circuito equivalente referido ao secundário. E aí o valor nessa resistência equivalente, vista no secundário, né, ela vai ser agora o R do primário, o R1,
porém refletido para o secundário, então também dividido por A ao quadrado. Então vai ser a resistência do enrolamento do primário dividido por A ao quadrado, porque nós estamos representando aqui o circuito equivalente referido ao secundário, mais a resistência R2, né? A resistência do enrolamento secundário. E a reatância X equivalente, também referida ao secundário. Então, o mesmo princípio, a gente tem a reatância X1 do primário, referida ao secundário, dividido por A ao quadrado, mais a reatância do secundário. Aqui, atenção. E esse aqui seriam os dois circuitos aí, a primeira simplificação, né? Um dos circuitos aí bastante empregados. A outra simplificação possível que a gente abordou também é desprezar o efeito da corrente de magnetização que é injetada para cá e aí desprezar esse ramo do circuito, né? Simplesmente fica com a impedância interna aqui, tá? Por enquanto vamos trabalhar com esse circuito equivalente aqui, que a gente tem o ramo aqui que representa as perdas, né, e também a corrente de excitação e magnetização do transformador.